Eu estou sentindo que vocês estão muito cansados. E é só quarta-feira. Aliás, vocês descansaram. Era para ter descansado. Quem não descansou nesse feriado, perdeu tempo. Aliás, gastou o tempo do descanso com outras coisas. Mas eu vou ser legal contigo. Se assente em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, Deus. Aleluia. Louvo e exalto a Jesus. Louvo e exalto ao Senhor Jesus. Ele é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Fale assim com o teu irmão, ó, se esperta, se renova, porque você vai ouvir uma palavra que vai mexer com você. Então, irmão, o que eu digo para você? Quando eu estou disperso, a palavra mexe comigo de forma negativa, porque o diabo me rouba a atenção e eu pego apenas trechos, depois eu não entendo. E uma mensagem não entendida é pior do que uma mensagem dura. Eu preciso entender o que Deus fala comigo. Mas eu sei que essa palavra ela vai ser, creio que bem tranquila para você recebê-la no teu coração. E antes de pregar, eu já parei o louvor antes, porque Deus tem feito um agir no meio da igreja. E até todos estarem na mesma dimensão, eu vou tentar me policiar, tentar me segurar, para não passar do horário. Porque às vezes aqueles que estão sendo cheios do Espírito, eles não se importam com se passa 5, 10, 15 minutos. Mas tem muita gente às vezes que vem para a igreja já pensando que 21 horas em ponto acaba, ou então já torcendo, Deus, dá uma palavra rápida para o pastor, o culto terminar mais cedo. Antes de entrar na palavra, deixa eu falar um pouquinho sobre isso contigo. Não é revelação, mas pode ser que foi. Não, calma. Entenda algo. Durante um período de avivamento, Deus vai requerer de nós um tempo maior de atenção para Ele. Os jovens que estão aqui não eram para estar cansados, mas estão um pouco, porque foram por uma rotina diferente no acampamento. Cansa, sai do horário, come fora do horário e tal. Mas lá eles puderam dar muito mais tempo para Deus do que dão no seu dia a dia. Então, se você dá mais tempo, você tem mais tempo para receber. Concorda comigo, igreja do Senhor? Sim ou não? Eu estou pregando para quem quer ser avivado ou para uma igreja morta? Não, quando eu pergunto, você tem que responder. Se você glorificar Deus, não é uma resposta, porque eu perguntei algo. Você tem que me dizer, pastor, ou é avivado ou não. Porque, queridos, nós temos visto Deus trabalhar, só que eu quero ver Deus trabalhar na vida de todos. A pergunta é, todos nós queremos que Deus trabalhe em nós? Todos estamos dispostos a gastar horas de oração, tempo de sono converter em oração, ou o momento dos manjares trazer a jejuns? Nós estamos dispostos a dar um tempo precioso para Deus? Pergunta para o teu irmão, que a gente não pode responder por quem está do nosso lado, né? Fala, você está disposto a isso? Glória a Deus. Vamos à palavra então. Mas ó, são 19 horas e 23 minutos. Não se preocupa com o final do culto não. Eu sei que tem futebol na televisão. Irmão, a gente não é alienado, né? A gente sabe, então. Mas não se preocupe com isso. Você sabe o sinal, por exemplo, de uma pessoa que não está conectada em Deus? Ela sabe que o time dela está jogando. Deixa eu falar para você. Ela sabe que o time dela está jogando na televisão, ela vai jogar no horário do culto. Ela ativa o placar.
e põe na tela do celular e fica olhando durante o culto, acompanhando a notícia. Meu irmão, se o camarada vier para a casa de Deus e não se desligar das coisas de fora, era melhor ele ter ficado lá, porque aqui ele não vai receber nada. Ele está conectado ali, querendo saber se o time fez ou tomou um gol. Isso não é avivamento, isso é sensação. Agora, que eu já fiz algumas ponderações, abre comigo em Êxodo 4. Abre aí, porque eu quero falar de sinais. Não sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero falar dos sinais que Deus manifesta na vida de um escolhido. E eu escolhi o texto de Moisés, o chamado de Moisés, porque aqui tem muito Moisés, mas tem muito Moisés antes do chamado. Conhece Deus. Que mais bonito, hein? Tá ficando bom, tá melhorando. Olha aqui. Muitos conhecem a Deus, mas não têm coragem. Em algum momento da vida fala assim: Senhor, manda outro no meu lugar. Se fosse para outro ir no seu lugar, você não estaria aqui, outra pessoa estaria aqui, mas você está. Então comece a entender isso na sua vida hoje. Ai, Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu vou falar. Vão dizer que o Senhor não me apareceu. Porque no capítulo 3 Deus chama Moisés, e ele agora começa a questionar Deus diante da sua fraqueza, dos seus medos. E ele tenta arrazoar com Deus, justificar coisas com Deus. Olha aqui para mim, irmão, nós vamos versículo a versículo, nós vamos pregando, ministrando, e assim você vai recebendo, eu vou falando o que Deus dá aqui. Não vamos ser pragmáticos nem tradicionalistas em rituais, não. Não é assim que o Espírito trabalha. Ele trabalha no agir natural, tem que fluir. Então veja bem, Moisés vai dizer para o Senhor que ele já está com medo. Ele nem começou a obedecer o chamado, e ele já está dizendo ao Senhor que ele está com medo. É legal ser sincero com Deus? Sim ou não? Tem que ser sincero? É o dever nosso, porque Deus conhece. Então nós temos que expressar a verdade na nossa boca. Se o teu coração está cheio de medo e você fala que está com coragem, está mentindo para quem, se Deus conhece nós por dentro? Então Moisés começa a expressar a Deus uma fraqueza. E ele vai dizer: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Como que eu vou provar que o Senhor me chamou? Olha, vamos seguir o texto, vamos lá. Vamos ler alguns versículos. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E disse-lhe: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, no teu peito. E tirando, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a mão no teu seio. E tornou a colocar a mão no seu seio, depois tirou do seio, e eis que estava como sua carne novamente. Aconteceu que, e acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal, do segundo. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vou parar por aí.
Coloca o tema da palavra e a imagem para nós. Os sinais de Deus sobre os seus escolhidos. Aqui é uma imagem de uma sarça ardendo. O cenário em que Moisés falou com Deus. A sarça ardeu, ele ouviu a voz, a sarça não consumia, que era este pequeno arbusto, mas Deus estava ali e Moisés estava ali. Pergunto eu a você, pode alguém falar pessoalmente com Deus e ainda estar com medo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim quem? Quem? Sim. Os não. Quem está em cima do muro? Claro que pode. Pode ter medo sim. Porque Deus aparece como Deus, Moisés está como homem. Só que a presença de Deus, a partir do momento que ela é manifesta na vida de um escolhido, ela tem que tirar aquela sensação, ela tem que converter todo o medo em ousadia, em coragem e eloquência. Fala assim para o teu irmão, o teu medo se converterá em ousadia, em eloquência e muita coragem. Sim, irmão, precisa ser dessa maneira. Não há avivamento com gente que tem medo, porque o medo freia, mas a eloquência, a ousadia faz você ter ações que uma pessoa em si mesma, sozinha, sem ação do Espírito, não teria. Vocês vieram hoje? Talvez você vai refletir bastante nessa palavra e não vai estar naquele pique para glorificar e exaltar. Apenas não durma, porque aí fica ruim, né? Aliás, logo a gente vai colocar uma câmera para frente, né? Quando dormir, aparece no telão ali o cara dormindo. Vai ficar show. Nós já chegamos a ver até diaconisa dormir de pé. Eu nunca vi, eu nunca acreditei, mas quando eu vi, eu tive que acreditar. Louvado seja Deus. Preste atenção. Segundo Paulo, a história que Paulo conta, quem dorme cai da janela e quebra o pescoço. Lembra dessa história ou não? Quem dorme só se machuca, né? Dormiu na hora errada, no lugar errado, vai se machucar. Veja este tema e diga comigo os sinais de Deus sobre os seus escolhidos. Gente, Deus vai chamar Moisés para fazer uma obra de resgate. A primeira coisa que você tem que saber, aliás, eu vou relembrar porque você já sabe, é que toda ação de Deus tem que ter um homem envolvido nela. Que isso, pastor? Toda ação de Deus passa por um profeta. Deus não faz nada do nada. Ele precisa e Ele utiliza de homens fiéis, gente que Ele escolheu para trabalhar na terra. Se você olhar a origem do mundo, quando Deus faz o Éden, Ele coloca Adão lá. E Ele fala assim, Ele dá duas funções para Adão, só para você entender. Ele dá duas funções: lavrar a terra e guardar o jardim. Fala comigo, lavrar a terra e guardar o jardim. Vou trazer uma revelação para você. Depois eu volto para esse texto. Você sabe por que Eva ouviu a serpente falar em sua boca? Você sabe por que Eva relacionou com aquela serpente? Porque Adão não cumpriu o seu papel de guardar o paraíso. Deus falou para ele, tem duas árvores no meio do paraíso, não toque nelas, guarde-as. Lavre, cuide da terra e guarde o paraíso, está lá em Gênesis. Deus dá duas ordens, cuide da terra e guarde-a. Guardar o que Deus te dá é manter aquilo incorruptível. Se Deus falou para você, guarda o teu coração, é porque Ele tomou o coração para Ele, converteu e agora colocou na tua mão e falou, agora guarde do jeito que eu te dou. Sim? Sim ou não, irmão? Olha, a unção é a mesma, eu não sei porque você está tão murcho.
Você está como os católicos, os tradicionais, os ritualistas? Quarta-feira de cinza, pastor, o senhor sabe como é que é? Estamos cansados. Por acaso você pulou carnaval? Então por que você está cansado? Quem trabalhou, trabalhou na parte da tarde, a maioria. Ficou terça sem trabalhar, já descansou no meio de semana. O Brasil é um dos países que mais tem feriados no mundo. Depois queremos ser um país sério. Não glorifica não. Você sabe por que tem bastante feriado, Igor? Para o governo ter que pagar menos para você. Quanto menos você trabalha, menos você recebe. E no teu caso é concurso. Mas e quem é CLT? É justamente para isso. Quanto mais feriado tem, beneficia o patrão e menos o funcionário recebe. Ah, e agora? Dá para glorificar ou não? Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Você fala é descanso. Eu preferia trabalhar e ganhar 100% em cima. É assim que Deus me prospera, trabalhando. Né? Mas vamos lá, você está descansado, não está? Glória a Deus. Moisés estava cansado ou descansado? Vou lembrar você, Deus o chama aos 80 anos. Na época de Moisés se vivia aproximadamente até os 120. Então teoricamente Moisés tinha 40 anos de lenha para queimar. Tem uma canção, acho que tocou no acampamento do Jefferson e da Suelen. A nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar. Mas eu estou vendo uma geração hoje que está meio brocochô aqui na igreja. Eu acho que a lenha está meio úmida. Eu acho que essa noite passada você não orou em casa. Quem aqui é rigoroso na hora de dormir? Levante sua mão por gentileza. Quem é rigoroso? Fala, eu tenho que dormir. Não, essa hora eu tenho que dormir. Levante sua mão, deixa eu ver. Vocês são espertos. Vocês sabem que o pastor pega vocês nas perguntas e vocês não me respondem. Todo mundo que é rigoroso com o hábito natural não consegue abrir mão para que as coisas espirituais mudem os seus hábitos. Eu quero levar você ao entendimento que você precisa começar a aprender a abrir mão daquilo que é natural, que você colocou como prioridade na sua vida, para que o reino dos céus no espiritual trabalhe teu coração. Ontem eu saí do acampamento lá 1 e pouco da tarde, não sei. Fiquei em casa, vi algumas coisas, não troquei de roupa não, tomei banho, vim para a igreja, tentamos resolver um negócio, não deu certo aqui. Daqui eu fui para casa do irmão jantar, eu sei que eu fui voltar para casa, era quase meia-noite, para tomar banho, para orar, porque pastor, eu cheguei em casa à tarde e não orei. Presta atenção que você fez tudo que era natural, quando tinha que fazer o sobrenatural acontecer, você foi rigoroso a teu favor e foi dormir. Eu cheguei, fui orar, tive o meu momento com Deus, orei, pedi algumas coisas ao Senhor que são necessárias, nada material, mas coisas de sabedoria, inteligência, direções. Depois que eu orei, que eu acabei de orar, eu senti paz, falei, bom, tá tudo certo, agora eu vou dormir. Aí já era 2 e pouco, quase 3. Pastor, mas o nosso sono é precioso. Precioso é o tempo que você gasta com Deus. E muito tempo que nós gastamos com nós mesmos acaba sendo inútil. Dormir tarde porque você trabalha demais é inútil. Agora dormir tarde porque você tem momentos com Deus é útil. Afinal de contas a palavra diz que o Senhor dá o sono ao seu justo. Ou seja, faz uma prova e zenir com Deus. Faz uma prova você, irmão, irmã, com Deus. Começa a tirar meia hora, 40 minutos. Comece a orar antes de você se deitar pelo menos. Não importa o horário, ore. E vê se no outro dia o Senhor não restaura a tua força, mesmo que você perdeu algum tempo de sono. Faz prova com Deus para você ver. Eu conheço homens de oração, pessoas que são amigas,
que elas aprenderam a orar e elas oram todos os dias na madrugada e dormem apenas 4 horas, 5 horas por noite, e para elas é o suficiente, porque acostumaram a dar tempo a Deus, e Deus renova a força de quem se entrega para Ele, em todos os sentidos. Eu sei que muitos estão cansados hoje, porque ontem ficaram de molho. Então você já perdeu um pouquinho a prática, voltou hoje meio brocochô, meio sonolento, porque a prática é que leva à perfeição e ao costume. Nós precisamos aprender. Moisés, ele estava com 80 anos quando Deus lhe chama, e Deus vai dar para Moisés agora sinais, para que se cumpram. Olha, presta atenção, os sinais não se cumpriram com Moisés agora no chamado, mas os sinais se cumprirão através de Moisés quando ele exercer o chamado. Preste atenção que tem gente que orou aqui nessa noite e falou: Senhor, me dá um sinal. O sinal não chega para quem está parado. O sinal chega quando você pega a direção dada por Deus anteriormente e segue nela. Durante a direção é que o sinal se manifesta. É a palavra. Eu nunca vi sinal antes de alguém ir buscar a obediência daquele chamado. Presta atenção, fala para o teu irmão: o sinal vem. Fala mais alto: o sinal vem quando você se mexe. Sim, irmão. Agora preste muita atenção. Moisés, ele fala: Senhor, por que eu? Moisés era hebreu. Moisés estava casado. Moisés tornou-se pastor de ovelhas. E Moisés foi tão usado por Deus que depois até seu corpo vai entrar em disputa depois de sua morte. Veja que nós precisamos viver os sinais de Deus na nossa vida. Deixa eu te falar algo aqui, irmão, irmã. Não importa quanto tempo de igreja você tem. Se você está chegando agora, louvado seja Deus, você já vai aprender corretamente. Se você está chegando depois de um tempo de caminhada no Evangelho, vai consertar algumas rotas. Por quê? O Espírito Santo, ele é o mesmo lá de Atos 2. A ação de Deus é a mesma lá dos profetas. Elias foi um grande profeta, sabe por quê? Porque Elias nunca falou para Deus: eu estou cansado, Senhor, usa outro. Elias foi um cara que andou tanto com Deus, e Deus falou: esse cara não vai morrer, eu vou separar ele para uma obra lá na frente depois. Creio eu, a palavra não diz, mas creio eu, que as 2 testemunhas que virão para pregar depois do arrebatamento da igreja, como a Bíblia diz que não experimentaram a primeira morte, creio eu que seja Elias e Enoque. 2 homens que ninguém teve uma vida mais ilibada do que eles. E olha que Deus chama Davi o homem que andou segundo o coração de Deus. Nós precisamos resgatar esta credibilidade espiritual sobre a nossa vida. Sermos cheios do Espírito Santo é ótimo, buscarmos o batismo é ótimo, mas antes do batismo ou pós o batismo tem que ter manifestação de sinal. E o sinal só manifesta quando você aceita a missão, a obra que Deus te colocou para fazer. Lá no fundo tem uma lista, a lista do servir. É impossível, escuta o que eu te digo, é impossível você não achar uma função para servir na casa de Deus e dedicar um pouco do seu tempo a Ele. É impossível. Todos nós temos um tempo e um momento que podemos dedicar a Deus. Pastor, meu dia está cheio. Então você está com muitas coisas naturais no teu coração. Precisa se livrar de algumas delas. E com certeza a nossa vida natural é como a arrumação da nossa casa. Se nós pararmos para analisar de tudo que temos lá, dá para viver sem muitas coisas. E fez-se silêncio. Sim ou não? Quem já teve que se desfazer de muitas coisas em casa? Dá para viver.
Pastor, eu não vivo sem carro. Vive, você se adequa. Pastor, eu tenho 3 guarda-roupas. Se você precisar se adequar com um, você se adequa. Porque você tem 3 guarda-roupas, porque tem muita coisa velha que estão guardadas neles. Você não usa e não dá para ninguém, você não desapega. Você está preso à matéria. Quem está preso à matéria ocupa o seu tempo com a matéria. E Deus não manifesta sobrenatural com quem mostra para ele que está preso na matéria. Glória a Deus. Amém. Você está pegando a palavra revelada? Domingo tem batismo aqui, tá? Eu não sei quantas pessoas Deus vai dar, mas já deu a primeira. Louvado seja Deus. Estou falando isso para você já dar uma despertada, você glorificar um pouquinho. Fala assim para o teu irmão: uma característica de avivamento é que quem quer ser avivado permanece. Quem não quer não vai aguentar permanecer. É assim, irmãos. Todo avivamento, toda movimentação espiritual afeta a cada um de nós. Quando Deus chama Moisés, você vai ler na palavra de Deus, tanto no capítulo 4 quanto no 3. Deus fala assim: Moisés, aqueles que queriam te matar no Egito já morreram. Moisés volta para trás e em vez de ir sozinho, agora pega a sua família e fala: vocês vão ser peregrinos comigo. Vocês vão comigo agora. Ou seja, Deus tira todo obstáculo para você servi-lo. Não diga para Deus que você tem medo. Ei, Gabriel, o que foi falado para ti é forte, né? Tratou de ministério. É, Josué, é ou não é? Tratou de ministério. Tem muitos jovens aqui, ó. Recebeu palavra forte de família, Rafael. Muita coisa. Agora eu vou ter medo daquilo que Deus falou que quer colocar na minha mão? Você precisa aprender a olhar para as suas mãos como um instrumento poderoso da parte de Deus, porque com elas é que você libera a bênção, com elas é que você levanta as mãos para agradecer, segundo o salmista. Com elas você trabalha, com elas você toca os enfermos, eles são curados. As suas mãos têm um poder que você não imagina. Só que aceite a direção que Deus está te dando. Você sabe que eu não venho aqui para pregar meias palavras ou algo que agrade a todos nós, porque nós precisamos agradar a Deus. Essa é a razão de cultuarmos, agradarmos a Deus. Olha aqui, Moisés estava com medo do povo de Israel. Presta atenção, olha aqui, irmão, presta atenção. Moisés não estava com medo dos egípcios, que era o povo inimigo. Ele estava com medo do povo amigo, da sua própria nação, não crer nele. Às vezes nós temos medo de trabalhar na obra ou de fazer algo para Deus, e o irmão ou a irmã me criticar, ou o irmão me apontar, falar que eu fiz errado. Se você não tem medo do teu inimigo, que você sabe que o Senhor está com você, por que você vai ter medo do teu aliado? Jesus disse: quem não é por nós é contra nós. Ou seja, se está a meu favor, eu não tenho que ter medo. Deus estava levando Moisés não para tratar com egípcios. Deus estava levando Moisés para tratar com um povo escolhido, que era dele, era do Senhor. Moisés, eu estou te levando para fazer o que eu faria. Preciso de um homem na terra e é você. Olha, o Senhor fala para ele, versículo 11: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Eu fiz todas as coisas. Vai, pois, agora e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha o que você precisa aprender em todo chamado de Deus. Deus não conta com a tua natureza humana. Deus conta com você para que Ele transforme a tua natureza em espiritual. E na tua boca não vai sair a tua humanidade, vai sair a manifestação do sobrenatural do Espírito Santo. Consegue compreender isso, irmão? Sim ou não? Domingo vocês estavam aqui fervorosos, em chama. Eu acho que precisa ter mais culto.
para não deixar um intervalo muito grande de tempo, porque você esquenta um pouquinho domingo, só que chega em casa, em vez de você pular numa fogueira para continuar mais fervoroso ainda, incendiar a tua casa, você coloca a brasa que Deus te deu num copo com água, e ela fica segunda e terça e quarta durante o dia encharcando. Aí você pega ela toda encharcada e pingando água e chega na igreja: Senhor, está aqui, domingo estava aceso. Ó, você fala para Deus: domingo estava aceso, agora eu estou mais pesado que jeans molhado. E você quer que Deus te incendeie do nada, você quer que no louvor você seja incendiado. Meu irmão, Mike Murdock pode vir aqui tocar piano e cantar. Se você tiver de calça molhada, você não vai acender. Podemos ressuscitar John Wesley, Charles Finney, Lutero. Se você não criou uma atmosfera dentro da sua casa, não aprendeu a trazer a presença do Espírito e a entender que ela está lá e começar a mudar os seus hábitos por causa da presença que tu carrega, não vai ser durante um culto que tu vais incendiar. Desde que você tem recebido a presença de Deus, o que você tem feito na sua casa? Mudou o teu hábito? Porque todo mundo que recebe uma presença, recebe uma porção poderosa de Deus, muda os seus hábitos. Glória a Deus. Fala assim comigo: quem recebe de Deus é quebrantado, fica sensível, gera-se temor e consegue ouvir a Deus. Moisés, porém, continua argumentando com Deus. Eu creio que hoje o Senhor vai dar uma palavra mais curta. Acho que muitos oraram hoje: Senhor, não deixa o culto atrasar. Senhor, não deixa passar do horário. Quem sabe eu pego o segundo tempo do jogo. Senhor, eu estou em jejum. Se o culto atrasa, eu estou com fome. Irmão, quem começa a jejuar, ele aprende a jejuar por prazer. Nem fome ele sente direito. Aliás, vai fazer um bem para ti, vai emagrecer, vai ficar mais em forma. Olha aqui, queridão, versículo 13. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés está correndo do chamado. Vou te lembrar, você está orando: Senhor, porque você lembra de Gideão, você lembra do velo na areia, do orvalho. Você lembra de Jacó indo para Betel? Ele para lá, coloca uma pedra, dorme, vê uma visão, uma escada, anjo subindo e descendo. Você lembra de tudo isso? E você fala: Senhor, me dá um sinal. Eu quero um sinalzinho, Deus. Deixa eu te dar uma agora bem legal. O primeiro sinal de Deus na sua vida é que você mude os teus hábitos. O primeiro sinal da chegada do Espírito Santo é mudança de hábito. Porque a presença dele e a manifestação nos faz viver de forma diferente. Nada vai ser, irmão, depois que você receber a unção, nada mais será igual a outrora. Porque a luta vai aumentar? Vai, porque você recebeu uma porção de poder maior. Então agora você suporta uma luta maior. Você cresceu, você está cheio, está com a espada, o escudo, o capacete, as sandálias do evangelho, o cinturão. Você está treinado, Deus derramou sobre você. Ele não vai mais te deixar naquelas lutas pequenininhas. Ele vai te colocar à frente de grandes batalhas. Porque a unção que Ele te deu é para enfrentar coisas grandes. Você acha que a unção que Deus dá para alguém levantar um paralítico de uma cadeira de roda é coisa pequena?
Quando você vê um milagre, a perna crescendo, uma perna mais curta que a outra, o pastor ora e a perna cresce. Você acha que é coisa pequena? Você acha que para quem tem esse tipo de unção as lutas são pequenas? Olha aqui, para quem deseja uma unção grande, eu já vou te dar aqui a receita, vou te dar o que vai acontecer. Você vai jejuar bastante, porque você vai saber que é necessário, porque para quem é grande tem que cuidar mais ainda, para não cair, porque quanto maior, maior é o tombo. Você não pode cair. Para quem está cheio da unção e é grande, ele vai ter que sacrificar horas e horas de oração, porque ele vai ter que orar. Ele sabe, porque ele chegou num ponto que o fogo derramou e pessoas viram, e agora ele não pode mais baixar, ele não pode mais ser aquele pau molhado, aquela lenha encharcada, porque viram ele já derramando fogo. Ele tem que se manter no fogo, e não se mantém aceso quem sai da fogueira. Tudo vai aumentando conforme a unção, Gabriel, que nós temos recebido. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Coisas que você não enxergava, você enxerga. Moisés sabia da responsabilidade e está temeroso. Ele está com medo. Mas ainda assim ele está tratando com Deus. Mas você vai ver um versículo aqui que é muito forte, e eu já vou para ele, já a seguir do texto aqui. Olha aqui, versículo 14, você põe na NTLH aí. Então o Senhor ficou irritado com Moisés. Gente, Deus se irrita com a gente. Deus se irrita comigo e com você quando Ele nos dá algo precioso, e em vez de nos encorajarmos, ficamos com medo. As coisas que Deus nos dá não são tesouros exclusivos. Guarda isso no teu coração. O que Deus nos dá é para ser multiplicado, derramado, usado. Tem que transbordar. E quando você pega algo e tranca no teu coração só para você, Deus se irrita. Olha, Deus chama Moisés e Ele se irrita com Moisés e diz: por acaso Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente em vê-lo. O Senhor já revelou, Arão está vindo. Ai, graças a Deus, Arão está vindo. Ai, graças a Deus, chegou o Cortês. Chegou. Graças a Deus chegou o Machado, chegou o irmão. Ai meu Deus, chegou. Por que graças a Deus? É porque eu estava com medo de fazer, o irmão vai fazer. Presta atenção, Deus não trata com barganha. O que é seu, glória a Deus. Mas o que Ele mandou você fazer, você vai fazer. Ele pode colocar gente para te ajudar, mas você vai fazer. E você quer ver uma coisa? Fala para o teu irmão assim, ó: se você recusar, Ele vai colocar outra pessoa junto, mas o que você terá que fazer após será ainda pior. Posso provar? Então vai lá. 15. Você falará com Arão. Presta atenção, olha para mim, não lê ainda não. Faz de conta que você não tem esse telão. Deus estava falando com Moisés, sim ou não? Deus falou para ele que vai falar com Arão agora? Não. Quem vai ter que falar com Arão? Moisés. Quem convence Moisés é Deus, mas quem vai ter que convencer o Arão? Moisés. Presta atenção. Dirá o que ele deve dizer. Moisés está com medo de abrir a boca perante o povo de Israel. Sabe o que Deus faz? Arão vai. Só que agora, além de você ter que falar e não vai falar, você vai ter que dizer para o Arão o que ele deve dizer. Pegou? Gente, eu não gosto de palavra rasa, eu gosto de palavra com profundidade. Coisa rasa não se sustenta. Palanque pouco fincado no brejo cai. Mas quando ele é fincado bastante, ele passa o brejo, ele pega a pissarra, ele pega a pedra lá embaixo, e ele não cai. Então nós temos que andar com profundidade. Olha isso aqui. Você vai falar com Arão, e você vai dizer para ele o que ele tem que dizer. O que é melhor? Eu ouvir Deus e praticar o que Deus está falando comigo, ou Deus se calar comigo e falar assim: agora você se vira e fala para o irmão o que ele tem que fazer, porque eu tinha dado a missão para você, eu vou me calar e você vai fazer o meu papel agora. É o que Deus vai falar com ele.
Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Mas quem vai falar com Arão? Moisés. Vai lá, mestre. Arão, olha isso aqui, querido, olha isso aqui. Arão falará ao meu povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. Olha isso aqui agora, irmão, para você arrepiar do pé à cabeça. E você será como Deus para ele. Glória a Deus, não. Oxe. Não. Calma aí. Isso aqui não é para engrandecer Moisés, não. Deus está punindo Moisés. Porque Deus está falando, ó, Ele vai falar ao meu povo no seu lugar. Era para você falar. Ele será o seu representante, porque era para você me representar. Só que você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Pegou? É melhor eu fazer ou eu querer que Deus coloque outro para fazer no meu lugar? Quando eu me disponho, Deus fala comigo e eu vou lá e faço, porque Ele está comigo. Toda a missão que Ele me dá para cumprir, Ele está comigo na missão. Quando eu me recuso, Ele vai até levantar alguém. Só que aquele que recusou agora vai ter que fazer o papel dele. Você não quer colocar a mão na massa? Então você provê para ele o agir aí. Você está achando que isso aqui Deus falou para Moisés para engrandecer Moisés? Não, Moisés, tranquilo, você não quer fazer? Você não quer tocar? Você não quer limpar? Você não quer? Não, tudo bem, você não quer fazer, eu vou te engrandecer. É assim que Deus trabalha? Você premia quem nega as coisas com você? Não. Você afasta de você. Então você acha que Deus está premiando Moisés aqui? Ô irmão, limpa a igreja para nós? Não. Ô irmão, vem trabalhar? Não. Ô irmão, nos ajuda? Não. Olha que irmão bom, vou colocar ele na diretoria. É assim? Não. Vou colocar ele no louvor. Ele me deu 3 não, vou colocar ele no louvor, promover ele para o louvor. É assim? Não. Hum. 17. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Percebeu que mudou? Você vai fazer. Você já imaginou Deus falando para você nessa noite? Você gere o teu milagre. Você faça. Eu não vou fazer, você vai fazer. Porque eu queria que você fizesse algo e você não quer fazer. Então, dá os teus pulos com a tua demanda. Fala comigo. Os sinais. Fala comigo. Os sinais são evidentes. E eu não posso recusar o chamado de Deus. Irmão, todo chamado ele vai gerar capacitação. Eu não falo, vocês precisam aprender como igreja, que quando nós falamos chamados, nós não estamos dizendo que vai se tornar um pastor ou uma pastora, não é isso. Você tem chamado para muita coisa, por exemplo, tem a lista do servir. Se você puder vir limpar a igreja, você estará servindo a igreja. Servindo a igreja, a bênção vem de Deus. É casa do Senhor, é lugar de concentração do povo dele. Tudo que você fizer, Deus estará contigo dentro do chamado. Se no chamado Deus falar para você, sai daqui e vá para o Japão, você vai, porque você vai estar cumprindo a palavra e Deus estará contigo para cumpri-la. Pastor, eu quero ir para uma base missionária. Eu fico só observando. E esse próximo ano agora aqui já vai mudar o sistema, tá? Em 2 coisas. Que a nossa base missionária aqui do MS não será mais Cidade Leste. Vai ser lá em Santa Cruz da Sierra agora. Onde nós fomos lá evangelizar. Lá vai ser a base. Pegar um negócio cru. O cara ir trabalhar mesmo, ser missionário mesmo. E segunda coisa. Quem não é de oração, de jejum, não tem vida com Deus, eu não vou liberar para ir.
Não adianta vocês se combinarem entre vocês que não vão, porque esse tipo de coisa só vai com a autorização do pastor. Eu tenho que indicar, eu tenho que concordar, eu tenho que assinar, dizendo para o pastor que está lá recebendo a equipe, que a equipe é de Deus. Tem oração, tem jejum, que vai lá para fazer a obra não vai passar vergonha. Então quem não ora, quem não jejua, quem não vem nos cultos, nem adianta me pedir, não vai. Vai para lá fazer a obra quem está cheio do Espírito Santo, quem está derramando na presença do Espírito, quem está se enchendo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu quero ir. Irmão, vamos orar amanhã. Pastor, tem que dormir. Pastor, eu quero ir. Vamos entrar num jejum. Pastor, se eu não tomar café, se eu não comer, eu passo mal. Ô, irmão, isso é totalmente natural. Você não aprendeu a ter fé para viver coisas sobrenaturais. Falar de Jesus não é natural. Falar de Jesus é algo sobrenatural. Por quê? Depende da sabedoria depositada pelo Espírito Santo na pessoa, para se externar na boca. Porque muita gente, em vez de ganhar, coloca o crente para correr. Porque ele acha que os fracassos dele... Deixa eu falar uma coisa muito importante, viu? Testemunho é você falar do que Deus fez e não de falar do que você era. Porque tem gente que tentando contar testemunho aqui para ganhar pessoas e enaltecendo o que ele era e não o que Jesus fez. Isso não é testemunho. Eu era ladrão. Você não precisa falar que você era ladrão. Fala, eu sou fulano e tal, Deus me transformou, estou aqui. Pronto. Porque tem muita gente por aí que vive de testemunho desse jeito. Tem muita gente que vai nas igrejas por aí para falar, eu era bruxo, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo, porque não sei o que, papapá. Ele conta, ele fica o culto inteiro contando o que ele fazia para o mal. Ele não conta o que ele está fazendo agora como ação transformadora do Espírito Santo. Aí me gera uma desconfiança. Fala assim comigo, quem está renovado pelo Espírito sempre terá experiências para contar. Experiência com Deus. Pode aplaudir o Senhor. Entende isso? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, o Senhor vai falar na tua boca. E nós estamos falando de sinais. Quando Deus escolhe você para uma tarefa, e Ele escolheu você, Jesus disse que muitos são chamados, poucos escolhidos, você está aqui. Automaticamente Deus vai mudar algumas coisas na sua vida, irmão. Não adianta você querer viver o chamado e continuar tendo a mesma vida que você tem. Não estou me referindo a pecado agora, que creio eu que quem está na presença de Deus está lutando para se santificar todos os dias. Mas eu estou falando com você de hábitos, de situações. Ora, se Deus te encheu do Espírito Santo e está te dando uma direção, automaticamente você vai ganhar outras pessoas que andarão com você e outras serão afastadas por Deus da sua vida. Você não vai poder andar com dois grupos ao mesmo tempo. Mudará isso na sua vida automaticamente. Irmã, você quer fazer parte do altar? Menina, você quer dançar no altar? Você quer tocar no altar, irmão? Se você se tornar um músico, um levita, um obreiro, alguém consagrado, obviamente você não fará mais parte de algumas rodas de convívio. Porque agora o teu dom vai levar você para perto de Deus, e é a tua proximidade com Deus que vai inundar outras pessoas. Quando eu estou no mundo, eu me aproximo de quem eu acho que eu devo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, é o Espírito que aproxima pessoas de mim segundo a minha unção, segundo o poder que Ele colocou em mim. Tem gente deixando quem Deus trouxe para perto de lado e tentando segurar quem Deus está tentando tirar. É o contrário, você retém o que Deus te dá, e o que Ele está tirando, fala, Senhor, pode levar, sem medo. Porque quando você se irrita com alguém que fala mal de você, que interfere na sua vida, você fala assim,
Ninguém paga as minhas contas. E tu tem razão. Então quando Deus quiser mudar a tua vida, deixa Ele mudar, deixa Ele tirar quem Ele tiver que tirar, porque ninguém paga as suas contas. O teu provedor se chama Jeová Jireh. Deixa Deus fazer. Sim ou não, irmão? Eita glória. Versículo 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. Quem fez? Quem fez? Arão. Quem era para fazer? Moisés. Moisés não fez porque tinha medo que o povo não cresce. Arão fez, e o que aconteceu? 31. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Você não quer fazer? Alguém vai fazer. Você não quer ser honrado? Alguém vai ser honrado. Você quer continuar insistindo no erro? Quem está fazendo certo vai receber o que Deus daria para você também. Você quer continuar não dando nenhum passo adiante? Entra batismo e sai batismo, tu não aceita. Falamos que o homem precisa se casar com a mulher, legalizar a situação. O homem tem que sair do pecado. Jovem tem que sair do pecado. Menina, santifique-se a Jesus. Não existe moda de casar não sendo mais virgem. Senhor quer purificar a tua vida. Se você ainda é inocente, mantenha-se assim, porque a tua bênção será diferente. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Muitas irmãs hoje são traumatizadas. Muitos homens têm um casamento frustrado porque se relacionaram e se casaram com pessoas rodadas. Desculpa falar assim, rodadas. E aquela pessoa, quanto mais rodou, mais trauma ela tem, porque de todo relacionamento ela tem um trauma. E agora juntou dois traumatizados, o homem e a mulher, e agora não consegue conviver, porque os dois são traumatizados. Se mantenha na inocência. O problema de Adão e Eva foi que eles perderam a inocência. Quando se perde a inocência da ação do Espírito Santo, a corrupção humana governa o coração, e um coração governado por humanidade só vai fazer coisas erradas. Provérbios nos garante que o coração do homem é enganoso, Reginaldo. Eu vou ouvir a voz de Deus ou vou ouvir o meu coração? Ouça a voz de Deus. Teu coração se inclina para aquilo que é natural, mas a voz de Deus quer inclinar você para aquilo que é sobrenatural. Servir a Deus não é algo natural, é algo sobrenatural. Cura divina não é natural, é sobrenatural. Expulsar demônio nunca foi natural, é sobrenatural. Milagre não é natural, é sobrenatural. A ciência não explica. Receber o dom de línguas é sobrenatural. Profecias, visões, visitações, é sobrenatural. Tudo com Deus é sobrenatural. Como que eu quero o sobrenatural, me mantendo somente no natural? Você consegue entender isso, irmão? Eu tenho algo comigo. Deus me dá palavra. E não importa o horário, gente, quantas vezes eu estava deitado, tentando dormir, e começa a vir a palavra na mente, eu já orei, já fiz tudo, já passou de meia-noite, 1h da manhã, 2h, eu tenho que levantar, porque está vindo a palavra, eu tenho que pegar ela. Ah, mas e outro dia, pastor? Depois eu durmo. E também se não der para dormir mais, eu não durmo, porque de dia eu não durmo. Depois que eu levantei, acabou, eu vou dormir só à noite, não tem esse negócio de dormir de dia. Coitada da pastora Josi, quando eu conheci ela sempre tirava um cochilo na hora do almoço. E eu não sou de tirar cochilo. Aí quando vieram as meninas, acabou os cochilos dela. Quantas vezes a gente vara a noite dirigindo, viajando? Eu vou dormir no outro dia à noite, não vou dormir de dia. Ai pastor, ai não, nós temos que entender que
alguns propósitos que Deus nos leva são muito importantes. Aliás, todos eles têm muito mais importância do que qualquer ação natural. Diz o salmista: mais vale um dia em tua presença do que 1000 em outros lugares. É melhor 2, 3 horas da sua noite na presença de Deus do que uma noite inteira para você dormir e no outro dia a porta estar fechada. Melhor que eu perca 2 horas com Deus da madrugada, perco 2 horas do meu sono, acorde um pouquinho sonolento, até com um pouco de dor de cabeça no começo, mas eu levanto e eu vejo a porta aberta para mim. É ou não é, irmão? Deus tem um chamado para você. Eu não sei em que área você vai servir, eu não sei aquilo que você deseja servir, mas se tu deseja servir a Deus com alguma coisa, já está no caminho certo, porque só vir ao culto, presta atenção no que eu te digo hoje, só vir aos cultos, ser membro de uma igreja, não significa servir a Deus. Vocês lembram do filme do Titanic? Eu gosto muito de... Jesus pregava por parábolas. Eu conto alguns fatos, né? Eu lembro algumas histórias. Você lembra quando o povo está reunido no Titanic cultuando? Tem um culto lá no Titanic, de uma igreja tradicional. Estão todos com o inarinho na mão cantando, tudo paradinho assim, inarinho cantando. O que aconteceu com o Titanic? Aquilo era pura religiosidade. Ai, pastor, mas falaram que nem Deus afundava o Titanic. Falaram. Só que também lá, quando Paulo sofre um naufrágio e a víbora o pica, fala: ih, vai morrer. A víbora picou Paulo. Coitado. Paulo chacoalhou da mão, a víbora saiu e Paulo continuou lá. É ou não é? No Apocalipse, quando as 2 testemunhas fiéis vierem pregar, a Bíblia narra em Apocalipse que elas serão mortas em praça pública, centro de Jerusalém, e elas permanecerão lá mortas por 3 dias. Ninguém vai tocar nos seus corpos, elas permanecerão lá mortas, e no 3º irão ressuscitar no mesmo lugar, e então o Senhor as levará. O diabo olha para você e fala: eu vou vencer esse cara, eu vou vencer esse barbudo aí. Você vai aceitar essa afronta? Pastor, eu estou sendo vencido. Depende, me responda. Você está aceitando o agir de Deus na sua vida? Se você está aceitando, você está vencendo. Se você está barrando, você está perdendo. Se você está obedecendo, está vencendo. Por quê? Você pode não ver sinais de vitória externas lá fora, mas só de você vencer a si próprio já é uma grande vitória. Aliás, fala assim comigo ao teu irmão. Diga para o teu irmão: a maior vitória é você vencer a si mesmo. Porque para que a maior vitória acontecesse, Pedro, corintiano Pedro, Jesus precisou esvaziar-se de si mesmo. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si, humilhou-se a si mesmo, fez-se homem para habitar entre nós. O esvaziamento de Jesus no mundo sobrenatural, no espiritual, nos gerou vitória espiritual. Foi manifesto na terra, mas gerou vida com Deus. Ele não morreu para que você viva até 200 anos nessa terra. Ele morreu para que quando Jesus chamar você desta terra, continue você reinando na eternidade com Ele. Fala, levanta sua mão ao céu. Diga assim comigo: a cada vitória espiritual, eu me aproximo mais do meu Criador, me pareço mais com Ele, e eu mato mais o meu instinto natural. Entende isso? Louvado seja Deus. Você quer pedir sinais para Deus? Pode pedir.
Só que antes de pedir o sinal, comece a se movimentar naquilo que Deus mandou você fazer. Porque Moisés ouve do Senhor que faria os sinais, mas ele está parado ainda. Os sinais vão se cumprir onde? No Egito. Deus falou que ia fazer os sinais quando ele estava fora do Egito. Onde os sinais vão se cumprir? No Egito. Onde era para Moisés pregar? No Egito. Onde era para Moisés falar que Deus ia movimentar, que Deus tinha visto a aflição do povo? No Egito. Pergunta para o teu irmão: o que você vai fazer com o que Deus tem inundado o teu coração? Vou falar para os meninos aqui, jovens, que estão recebendo profecias, derramando a presença do Espírito. Se Deus falou ao coração de vocês que tem um ministério, o primeiro passo é: já faz o ITQ. Já tem que fazer o ITQ. Porque se Deus falou para vocês têm um ministério sendo quadrangular, Deus não vai levar vocês para a Assembleia para ministrar lá, nem para a Universal, nem para um lugar. É quadrangular. Então a quadrangular tem que ter o ITQ. Instituto Teológico Quadrangular, é o mínimo 1 ano. Tem que estudar. Tem que passar pela convenção. Tem que ser obreiro credenciado. E a cada título, a cada honra que Deus te dá, a dificuldade para exercer o ministério aumenta. Não porque são provas, mas porque aumenta-se o nível de responsabilidade. Pastor, eu quero ser profeta. Você vai ter responsabilidade de profeta. Profetas falavam aos reis e davam ordens aos reis, dizendo: assim te diz o Senhor. Imagine o relacionamento que o profeta tinha que ter com Deus para receber de Deus uma instrução e chegar no rei e dar exatamente aquilo, com autoridade, com poder, e o rei ouvir. Quando o teimoso Jonas chega em Nínive, a Bíblia diz que quando Jonas prega, o rei de Nínive decreta um jejum em toda a cidade. Nem os animais vão comer, todos jejum. Não queremos ser destruídos, queremos ser salvos. E por que eles fizeram isso? Porque o homem de Deus foi boca do Senhor em Nínive. Fala para o teu irmão: você é boca de Deus. Se você falar o que não é de Deus, estará envergonhando o reino do céu. Pastor, prega uma mensagem motivacional. Você quer maior motivação do que deitar e acordar no outro dia? Você quer maior motivação do prato com arroz, feijão e a carne que está sobre a tua mesa? Você quer maior motivação do que aquela cama que tem na sua casa, que teu corpo está sedento por ela, e você vai chegar e muitas vezes você se deita nela e esquece até mesmo de agradecer o teu Deus? Somos movidos por grandes desejos, mas temos um espírito de amnésia para agradecer a Deus pelos pequenos milagres e as provisões que o Senhor tem nos dado. Algo me chamou a atenção na sua fala de ontem, Gabriel, conversando contigo, que você disse: no acampamento eu via pessoas distraídas e me doía. Eu via pessoas conversando na hora da ministração e me doía. Eu falei para ele: isso é temor. Por que que num ambiente único pessoas ficam cheias e outras vazias? Porque aquele que se disponibiliza para Deus é cheio. Aquele que na primeira contrariedade da palavra já discorda, já fecha o coração, para ele o céu fechou naquela noite, não vai acontecer mais nada. Me ajuda a pregar. Acorda o irmão que está ao seu lado, diga para ele: abra o teu coração, tem mais de Deus para chegar ainda. Há um avivamento poderoso acontecendo nesse lugar. E em toda a história humana,
desde Lutero até hoje, em toda a história bíblica, não houve avivamento sem antes a manifestação de justiça, a correção de Deus e o temor manifestado na terra. Deus é amor, pastor, sim, mas Ele também é justiça. Ele amou o mundo de tal maneira que veio ao mundo fazer justiça. Como assim, pastor? Veio morrer para os que nele creiam, tenham vida eterna, e não para aqueles que não creem. Todo o sacrifício de Cristo na cruz é para quem crê. Para quem não crer, não tem efeito nenhum. Quem crê, assistindo ao filme Paixão de Cristo, se emociona, chora, ora. Eu já vi, quando lançou o filme Paixão de Cristo, eu tinha uns 18 anos, tem tempo, 18, mais ou menos 19. E eu lembro que um pastor de Sorocaba fechou o cinema para os pastores regionais. Nós fomos tudo para o cinema assistir a Paixão de Cristo. Eu lembro e vi muitos pastores chorarem, glorificarem e orar em língua dentro do cinema. O cinema virou uma igreja. De ver ali, num filme bem relatado, aliás, bem verídico, que até hoje a Igreja Católica não aceita o filme do Mel Gibson, porque eles falam que é forte, e é forte mesmo, é daquele jeito. E você sentir algo especial da parte de Deus, vendo manifesto, um exemplo, uma réplica de um sacrifício feito por nós. Irmão, eu choro. Ontem eu estava em casa, eu chorei orando. Senhor, eu chorei. Eu choro orando. Qual o problema? Nós temos que enxergar as coisas pelo lado certo. O problema não está em chorar diante de Deus. O problema está em sempre ouvir a palavra, ouvir e não quebrantar o coração. O choro, as lágrimas, olha para mim em nome de Jesus. As lágrimas do crente, quando ele ora, quando ele clama, são sinais de quebrantamento, são sinais de derramamento de Deus sobre ele. Quer um sinal na tua vida? Ore, busque e fale: Senhor, me faz chorar na tua presença, me faz me derramar na tua presença. Este é o sinal que você precisa. Este é o sinal que uma geração incrédula precisa ver manifesto. Não é no outro, é em si mesmo. A ação divina é em si mesmo. Remacola machurinicai oriandelema surimicubalai. Tem um pouco desse sinal aí? Podemos adorá-lo? Podemos começar a nos derramar? Fala para o teu irmão: chegou o momento. É agora que o Senhor quer o teu coração. Se derrame. É agora, comece a adorar. Fala para o teu irmão: comece a adorar a Deus. Já está no momento, o Espírito já falou que tinha que falar. Agora é com você. Se entrega, se purifica. Nessa noite Deus está resgatando, Deus está tratando, Deus está tirando do mundo. Olha, irmão, Deus está mudando o teu ambiente. Remassure me cobelai. Orianda la machore me cobala xerede ande canta rala massubi ande. Santo, 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 santo. Você pode se colocar de pé para adorar ao Senhor se você quiser. Oriandele massore me cobelai, chorele me subi ande.